Oi, pessoal. Zeus criou Pandora com diversas qualidades, como a inteligência, graça, beleza, entre outras. E antes de enviá-la à Terra, lhe deu uma caixa com a recomendação expressa que nunca a abrisse. Porém, como não lhe explicara nem o motivo, nem o conteúdo, Pandora não resistiu à curiosidade e abriu a caixa. E então o que havia dentro foi espalhado pelo mundo como diversos males: guerras, doenças, discórdia, dor e morte. No entanto, no fundo da caixa ainda havia esperança. Conforme a gente veio falando nos vídeos anteriores, a astrologia não é uma ciência adivinhatória, mas sim premonitória, porque não é capaz de prever os acontecimentos de modo exato, mas pode nos apontar os desafios e sensações que envolvem tais acontecimentos. Vai nos dizer assim: algo vai tornar as pessoas inseguras, ou apreensivas e vulneráveis, ou rebeldes e nervosas. Mas esse algo exatamente não sabemos como será, nem se realmente está mais ligado a questões de algum tipo de poder político ou decorrente de desastres naturais, por exemplo, o que não deixa de ser um outro tipo de poder. Mas, na verdade, não é possível determinar quais serão e qual a origem dos estímulos que desencadearão tais respostas. A astrologia é uma arte ou ciência baseada na observação dos fenômenos celestes em comparação com as questões sociais, humanas e planetárias de modo geral. Então, apesar de não podermos prever exatamente os fatos, em contrapartida podemos prever os trânsitos e compará-los com os movimentos semelhantes que no decorrer da história acabaram trazendo um grande impacto para a humanidade. Por isso ficamos aqui falando muito de Revolução Francesa, por exemplo, já que esta se refere ao último trânsito de Plutão entre Capricórnio e Aquário, ou seja, algo semelhante ao que está ocorrendo nos tempos atuais. E quando observamos toda aquela mudança radical de estrutura e divisão de mundo ocorrida naquela época, acabamos percebendo que estamos a viver algo muito parecido, mas não saberemos de que modo seremos estimulados a essa mudança tão radical. Tudo porque o divino, quando se manifesta, é imprevisível e inesperado. E como o termo divindade significa aquilo que há de vir, então o futuro é imprevisível e inesperado. Então, a história, apesar de cíclica, assim como a movimentação dos astros, nunca se repete do mesmo modo. Caso contrário, qual seria o sentido da evolução? Nos conta a teosofia que no princípio tudo era escuridão e caos, nada mais do que um sopro errante vagando num abismo. Então o caos explodiu e se fez som, e com tal explosão a treva se fez luz. E assim houve o raiar da aurora da vida manifestada. E esse registro inicial acabou sendo representado através das três letras mães do alfabeto hebraico, Aleph, Mem e Shin, relacionadas aos arcanos 1, 13 e 21, respectivamente. E depois disso, então, veio a manifestação da criação em 7 grandes dias e noites, que a teosofia vai chamar de Manvantaras e Pralayas, ou períodos de expansão e sedimentação da mente divina, para que a mônada, ao fazer seu caminho a partir da vida e energia até tomar forma, possa retornar ao seu local de origem, agora convertida em consciência. Na astrologia, esses 7 raios, etapas ou aspectos da evolução vão ganhar uma correspondência com os planetas do sistema solar no qual estamos imersos para evoluir: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Enquanto na teosofia, tais planetas já estarão associados ainda mais aos reinos evolutivos e aspectos da manifestação, tanto no homem quanto na natureza. Continuando a falar em termos astrológicos, como o homem é um universo em miniatura, tais planetas vão reger não apenas as estruturas dos nossos corpos sutis, como também interferir na humanidade como um todo, influenciando tanto nos seus aspectos individuais quanto nos coletivos, sendo que os planetas Sol, Lua, Marte, Mercúrio e Vênus acabam sendo aqueles mais diretamente relacionados aos nossos aspectos pessoais, ao passo que Júpiter e Saturno estariam associados mais às questões coletivas da organização da sociedade humana.
E assim sendo, tanto quando falamos em termos teosóficos quanto astrológicos, estes 7 astros, que chamamos de planetas da antiguidade, se referem a tudo aquilo que existe no mundo manifestado, aqui no nosso quarto sistema evolutivo, como sendo aquele da mais densa materialidade. Todos nós fomos criados a partir de uma essência espiritual de origem, que habita nas profundezas do nosso ser, que representa aquela nossa pureza inicial, mas que acabou sendo soterrada no decorrer de muitas vidas, talvez, como se fosse por diversas camadas geológicas relacionadas às nossas questões instintivas, emocionais e racionais, entre outras. Camadas essas que dificultam o nosso acesso a essa estrutura pura inicial, onde estaria a nossa verdadeira consciência, nos impedindo do contato com esse nosso eu primordial a ser resgatado. Aqui está então o simbolismo de Shambhala e as 7 cidades da Agartha que precisamos atravessar para atingir a ilha imperecível, como aspectos nossos a serem iluminados para que possamos recuperar nossa condição espiritual e primordial. Então, para poder subir em consciência, somos obrigados a descer dentro de nós mesmos, a decifrar os nossos mundos interiores. E assim, inevitavelmente, seremos jogados para isso, já que é o nosso destino. E isso ocorrerá principalmente quando ocorrem os finais das eras astrológicas, quando a humanidade é levada a passar por uma espécie de depuração. Fazendo uma analogia entre a estrutura geológica planetária e o processo da consciência do homem, quando essas camadas mais profundas do ser são tocadas, despertam e se movimentam. Então ocorre algo à semelhança da erupção de um vulcão. Então, quando associamos esse inconsciente ao nosso chakra básico e os outros chakras às demais camadas, por exemplo, encontramos o simbolismo da chamada subida de Kundalini, quando ocorre o embate entre o homem e a sua própria sombra. Na teosofia, vai se falar a respeito da subida do Cavaleiro das Idades, com o nome de Akidorji, diante de seu povo agartino, para purificar a Terra antes da vinda da nova consciência ou do Avatara. Como existe apenas uma lei a qual estamos todos submetidos, nosso processo de aquisição da consciência funciona de modo semelhante a tudo isso, o que nos explica o fato de ser tão doloroso, demorado e difícil. Imaginemos o seguinte: um globo, como se fosse um balão de pura luz, porém que precisa tomar forma sem que a luz deixe de existir. Então, num primeiro momento, eu envolvo esse globo numa capa escura. E quando faço isso, então ele fica mais pesado, mas ainda deixa transparecer um pouco de luz. Então, novamente, eu envolvo ele numa outra capa, e o mesmo ocorre, e a luz se atenua mais um pouco. E depois mais uma última, quando esse finalmente toca ao chão. E nesse estágio, a luz já não mais transparece, já que ficou ocultada pelas diversas capas, embora ainda continue existindo. Na medida que acontece o caminho de descida ou adensamento dessa luz, vai ocorrendo uma espécie de cristalização dessas capas para que o nosso balão não suba de volta, já que sua finalidade é tocar o solo. E aqui temos algo semelhante às camadas geológicas que soterram o nosso eu verdadeiro, só que agora são camadas envolvendo um núcleo. A esse respeito, Blavatsky nos diz que quanto mais densa é a forma, mais sombra ela é, porque a luz ou consciência divina, ao tocar a matéria, transforma-se em escuridão. Daí o simbolismo do anjo rebelde ter se tornado cego quando sua cabeça tocou o solo deste orbe. Para que haja a subida de volta à mansão celeste de onde partimos, portanto, se faz necessário que essas capas sejam removidas e essas sombras sejam dissipadas. Ocorre que cada vez que retiramos uma capa, um pouco da luz transparece e então acreditamos havê-la encontrado finalmente. Porém, vai ser necessário a gente se acostumar com essa nova luz até perceber que ela ainda não é exatamente aquilo que buscávamos. E assim, através dessa constatação, vamos avançando lentamente em consciência. Na medida que subimos, o que vai ocorrer conforme a retirada das capas, que nada mais são do que as camadas do nosso inconsciente ou da nossa ignorância a respeito de nós mesmos.
Então, para que isso possa acontecer e entremos em contato com elas, quem vai nos empurrar para esse trabalho serão as nossas sombras, os nossos medos e aflições, motivados talvez por guerras, fome, doenças, dor e sofrimento. O nosso sentimento de incapacidade perante as catástrofes internas e externas, agora falando em termos mais coletivos. Nesse momento, compreendemos que Pandora precisa abrir a caixa. E não há outro caminho. E Pandora nada mais é do que a própria alma da humanidade. Voltando ao nosso sistema solar, além dos 7 planetas já citados, existem também aqueles planetas chamados geracionais ou transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão, que por serem os mais lentos e distantes do Sol, acabam sendo aqueles que possuem maior magnetismo e por isso mesmo aqueles responsáveis por exercer transformações e influências mais intensas e duradouras na humanidade, devido à sua atuação lenta e profunda, o que os torna muito poderosos. E como tais planetas se encontram mais distantes do nosso Sol, situando-se nos limiares da luz do nosso sistema solar, acabam nos conectando também com o nosso lado sombrio, no sentido daquele que não conseguimos enxergar pelo fato da luz da nossa racionalidade não conseguir atingir. E podemos dizer que essas nossas sombras com as quais eles nos conectam nada mais são do que o nosso inconsciente a ser decifrado, reflexo daquele caos inicial que tudo gerou, e também representam as capas cristalizadas que precisamos remover para que a luz que está escondida por trás destas volte a brilhar. E uma vez estando essas capas ou estruturas instaladas de modo muito arraigado nas nossas formações, tanto individuais quanto sociais coletivas, para que estas possam ser realmente encaradas, removidas e reestruturadas, vai ser necessário o surgimento de grandes períodos de desconstrução e ruptura de valores, como se fossem verdadeiros terremotos, onde apenas restará aquilo que está edificado em bases seguras e ao mesmo tempo flexíveis, o que ocorrerá nos períodos de grandes convulsões sociais, revoluções e conflitos de todos os tipos, muitas vezes motivados por guerras, epidemias e catástrofes ambientais. Então, podemos dizer que, de certo modo, a ação de tais planetas transpessoais, que estão relacionados aos arcanos 1, 13 e 21, que citamos no início desse vídeo, nos conduzem ao divino a ser conquistado, por estarem, de certo modo, relacionados com a tríade primordial que tudo gerou, e por isso representam também o caos a ser superado para que possamos levar a consciência ao inconsciente ou levar a luz às trevas. Embora a gente costume dizer que os astros inclinam, mas não determinam, existem movimentos que são indicativos de grandes e profundas mudanças, principalmente quando esses planetas transpessoais estão envolvidos. E isso não há como negar, porque acaba sendo confirmado toda vez que analisamos algum fato importante da história sob o aspecto astrológico. E em relação aos planetas transpessoais, estamos passando por um período muito importante por 2 motivos. Um deles, que é o trânsito de Plutão, abandonando o Capricórnio e adentrando em Aquário, conforme já citamos, e o outro, que é o aspecto que estes 3 estão formando entre si, aspecto esse chamado de pequeno grande trígono, que é inicialmente um aspecto harmônico, mas que devido à lentidão desses planetas vai acabar prevalecendo até aproximadamente 2030, o que significa que estes estão unidos e fortalecidos, algo do tipo mexeu com um, mexeu com todos. E quando os planetas estão harmônicos entre si, então seus potenciais acabam se somando e se intensificando, sejam eles bons ou maus. Porque ocorre que quando tais planetas estão em movimento direto, acabam nos trazendo a semente e a inspiração do novo. Ao passo que quando estiverem em movimento retrógrado, vão despertar as sombras que impedem tais avanços. E vão trazer à tona tudo aquilo que estava encoberto pela obscuridade ou aquilo que nos recusamos a ver. Todos os aspectos trevosos, nos setores por onde esses estiverem passando, serão ativados e liberados durante o seu movimento retrógrado. Lembrando que os planetas lentos têm retrogradações que levam muito tempo, chegando até a 6 meses de duração por ano,
o que acaba sendo indicativo de um processo longo, lento e gradual a ser vivido nos próximos anos até aproximadamente 2030. A última vez que ocorreu tal aspecto entre eles foi durante a Segunda Guerra Mundial, embora em signos diferentes, porém correlacionados. Por exemplo, naquela época Netuno estava em Virgem e hoje se encontra em Peixes, ou seja, no mesmo eixo que diz respeito à racionalidade, à fé e o fanatismo, entre outros. E Plutão estava em Leão, que é o signo complementar a Aquário, onde ele está adentrando atualmente, levando questões ligadas ao poder, à rebeldia e aos idealismos. Sendo que Urano voltou a Touro, como estava naquela época, levantando as questões ligadas a tudo aquilo que nos dá subsistência. Temos aqui novamente as sombras do tudo ou nada, dos ditadores totalitários, dos fanatismos ideológicos, religiosos e outros diversos, provocando perseguições, rotulações, imposições, dificultando a liberdade e a luta pela sobrevivência, como estopim de grandes rebeliões e revoluções. Embora em posições diferentes, estes três poderosos e rebeldes estão tocando nos mesmos pontos, o que já nos deixa um alerta em relação aos dias que nos aguardam. Na formação daquela época da Segunda Guerra, o vértice do triângulo estava em Plutão e atualmente está em Netuno, e Netuno está nos últimos graus de Peixes. E quando um planeta visita o último grau de um signo, ele acaba fazendo uma grande revisão deste sob a sua tônica. No caso de Netuno, como ele é o regente de Peixes, então ocorrerá uma imensa e profunda revisão de tudo o que ocorreu nos últimos 160 anos, ainda mais acrescida pela ação dos demais transpessoais. O que significa que as questões piscianas passarão por uma grande sacudida durante todo o ano de 2025, influenciadas ainda mais pela mudança do nódo lunar norte, que também apontará para este signo. Ou seja, a fé, os vícios, os fanatismos, as enfermidades de todos os tipos, inclusas as psíquicas, entre outros, ganharão bastante destaque, bem como serão erguidos os véus daquilo que está por trás dos bastidores das religiões e das ideologias que conhecemos. Será que estas são realmente verdadeiras, como se dizem, e bem intencionadas, como imaginamos? O ponteiro deste triângulo, que atualmente está na atmosfera nebulosa do sonhador e humanitário Peixes, caminha agora para a ambiência guerreira e egoística de Áries, onde se encontrará com Saturno, mas apenas em 2026. Ou seja, 2025 será marcado por uma lenta aproximação entre Saturno e Netuno, ativado pelos demais planetas transpessoais, com suas órbitas lentas, com suas idas e vindas, avanços e retrocessos, onde ora a luz e ora a sombra se reativam. E como Saturno representa as estruturas sociais e de poder, podemos esperar então muitas surpresas, reviravoltas e sacudidas nesse sentido. Ao mesmo tempo, sempre que existe uma transição importante de Peixes para Áries, que acaba demarcando um novo ciclo para a humanidade, só que desta vez essa transição está impulsionada pela ação conjunta dos três planetas transpessoais harmônicos entre si, que aumenta ainda mais suas forças, o que nos promete ser essa transição ainda muito mais profunda. Mas aí então muitos podem dizer, já não basta tanta apreensão e você ainda vem com mais toda essa desgraceira? Como dissemos, a astrologia é preventiva. E quando somos alertados a respeito de determinados obstáculos, por exemplo, como erupções, tempestades e furacões, então nos tornamos mais precavidos e observadores. Aceitamos o inevitável e nos preparamos para lidar com ele, o que acaba nos ajudando a passar por tais obstáculos de modo muito mais tranquilo, onde até consigamos tirar algum aprendizado a seu respeito e até mesmo auxiliarmos os demais. Conforme disse num vídeo anterior, quando a gente entende que precisa mudar, então a ação dos retrógrados nos leva a uma metamorfose maravilhosa. Quando a gente se recusa a isso, então aí o bicho pega. Aceitemos a mudança como uma bênção e assim será em nossas vidas. A humanidade, a nossa civilização, está passando de modo coletivo por uma grande noite escura da alma,
que não deixa de ser um despertar da consciência que nos promete um grande salto no final, mas que, porém, nos exige paciência, fé e determinação. Trata-se de um caminho inevitável no processo evolutivo, porque já está na hora de deixarmos de ser crianças pajeadas ou adolescentes rebeldes no tocante ao progresso espiritual e nos tornarmos verdadeiramente adultos nesse sentido. Por isso é sempre bom a gente lembrar que planetas não são entidades externas que estão aí para nos provocar, premiar ou castigar. E então a culpa de tudo é sempre deles e nunca a nossa. Mas sim que esses representam estruturas interiores da nossa formação. Quando falamos de Plutão ou Netuno, por exemplo, não estamos falando de potestades externas que estão aí para atrapalhar nossas vidas, mas sim de valores internos a serem transmutados através da história do meu Plutão ou o meu Netuno pessoal, que conta uma história minha desde o dia que nasci até o momento atual. Quando olhamos esse momento com esses olhos, é um privilégio kármico estarmos aqui e até mesmo talvez a oportunidade de avançarmos muitas vidas numa só, já que cada obstáculo representa uma capa a ser removida e a cada capa removida, a luz fica cada vez mais brilhante. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.